Olá, aqui novamente é o professor Hércules, no nosso canal aí, Matemática Pode Ser Fácil, um perfil no Instagram com esse nome e também um canal no YouTube. E hoje eu estou aí acrescentando mais uma questãozinha, a resolução de mais uma questãozinha da última prova da sua FUVEST 2023. Hoje uma questão um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais com mais cuidado, que é aquela questão que se tratava de geometria analítica. Então, vamos, como de costume, aí compartilhar com vocês a questão. Lembrando que se você quiser se inscrever aí no nosso canal no YouTube, a matemática pode ser fácil, e também acompanhar aí as dicasinhas no Instagram, um perfil com o mesmo nome do canal. Então vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês a tela, então acompanha comigo. Apareceu a telinha aí para você? Olha lá em cima, ó, matemática pode ser fácil. Então vamos lá? Essa questão apareceu na FUVEST 2023, como eu havia falado para você. Se você quiser localizar aí na sua prova, na versão K ela era a questão 83, na versão V a questão 89, na versão Q é a questão de número 84, na questão X é a questão de, na versão X, né, é a questão de número 89, e na versão Z foi a questão de número 88. Localizou aí? Então, bora lá, vamos resolver. Então, acompanhe. Considere a região do plano cartesiano. Olha lá, ó. A região A são os pares ordenados x, y, pertencentes aos reais ao quadrado. Só uma observação aqui. Reais ao quadrado, lembra que um par ordenado ele é encontrado a partir do produto de dois conjuntos? Nesse caso, se é os reais ao quadrado, R por R. Ou seja, X é o primeiro elemento, tem que ser o número real, e Y, o segundo elemento, outro número real. Ok? E a condição desse par ordenado é que o módulo de x somado com o módulo de y seja menor ou igual a 1. E essa figurinha, ele deu o esboço na figura. Está aqui do lado da minha tela. Vamos subir um pouquinho aqui para não atrapalhar. Está aí o desenho, está aqui, a gente já comenta já já, esse aí. E aí ele coloca uma outra situação ali, ó. Dado um conjunto B, que são também pares ordenados x e y, da mesma forma pertencentes aos reais ao quadrado, ou seja, x é um número real e y também é um número real, e a condição para esse qual é? X mais 1 ao quadrado, somado com y ao quadrado, tem que ser maior ou igual a 1. O que que ele quer? Ele quer a área da região da intersecção do conjunto A com o conjunto B. Ou seja, intersecção é o que mesmo? Lembra de conjuntos? É aquilo que está num conjunto e também no outro ao mesmo tempo. Então, vamos lá? Vamos começar a dar uma... Aí ele coloca as alternativas e vamos começar a dar uma limpada nisso daí. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você acompanhasse comigo, nós vamos olhar para esse conjunto A. Então, quem é esse conjunto A? Módulo de x mais módulo de y tem que ser menor ou igual a 1. Então, vamos entender? Eu queria que você olhasse o desenho que está aqui no teu canto direito. Então, vamos acompanhar comigo. Se eu olhar no primeiro quadrante, o x é positivo, o y também. Você lembra que o módulo de um número positivo é ele mesmo? Então, se o x é positivo e o y também, o módulo dos dois caras vão ser ele mesmos. Então, essa expressão módulo de x mais módulo de y menor ou igual a 1 no primeiro quadrante, fica sendo quem? X mais y menor ou igual a 1. Acompanhou? X é positivo, módulo de x é ele mesmo. Y é positivo, módulo de y é ele mesmo. Ok? Agora vamos fazer uma coisa fácil. Esquece esse menor ou igual. Se eu tivesse escrito igual a 1, faz assim, se o x for zero, se o x for zero, o y seria igual a 1. Olha o ponto 0,1 aqui, ó. É lá no eixo y, no 1.
E se o y for 0, o x é 1. Então, você teria o outro ponto aqui no eixo x, abscissa 1, ordenada 0. A reta é a união desses dois pontos, que estaria aqui no primeiro quadrante. E agora pensa uma coisa, é menor ou igual a 1. Então, você tem os dois lados da reta. Se eu olhar a origem do plano cartesiano, é o ponto 0, 0. Se a origem do plano cartesiano é o ponto 0, 0, 0 mais 0 dá 0, que é menor do que 1. Então, em relação a essa reta, o que me interessa é a região que está o 0, 0, abaixo dela. É por isso que está pintada a parte de baixo. Acompanhou o raciocínio? Isso só olhando o primeiro quadrante. E aí você faria exatamente a mesma coisa nos outros 3 quadrantes. Então vamos acompanhar junto? Olha lá, ó. Vamos para o segundo quadrante. O que acontece no segundo quadrante? Aqui, ó, o x é negativo e o y é positivo. Então é por isso que o módulo de x vai ser o oposto de x, porque ele é negativo, e o módulo de y vai ser o próprio y, porque ele é positivo. Seria também menor ou igual a 1. Então, o mesmo esqueminha que eu fiz no primeiro quadrante. Bora lá. Esquece esse menor ou igual a 1, põe igual a 1. Se o y for 0, o que acontece? Ficaria menos x igual a 1. O x seria igual a menos 1, que é esse pontinho que está aqui, ó. É o vértice que está no eixo x, aqui entre o segundo e o terceiro quadrantes. Belezinha? E se o x for igual a 0, daria o y igual a 1, positivo, que é o cara que está aqui entre o primeiro e segundo quadrantes. A retinha é a união desses dois pontos. E, de novo, aqui é menor ou igual a 1. De novo, a origem, o 0, 0, satisfaz essa inequação. Se eu colocar 0 no x, 0 no y, 0 mais 0, ou menos 0 mais 0, dá 0, que é menor que 1. Então, é por isso que estaria pintado para dentro. De novo, 0, 0 como parte integrante da região relativa a essa inequação. Ok? Então lá, ó, terceiro quadrante, o esquema é o mesmo, a única diferença aqui, ó, é que o x é negativo, o módulo dele é o oposto dele, o y também negativo, o módulo dele é o oposto dele. Tá aí os dois. Menor ou igual a 0, naquele mesmo esquema. Se eu colocar igual a 1, menos x para y 0 igual a 1, o x vai ser igual a menos 1. Olha o menos 1 aqui no eixo x. Bacana? E se eu jogar o x igual a 0, o y vai ser igual a menos 1. Olha o menos 1 aqui no eixo y. A reta está aqui, o 0, 0 de novo satisfaz a inequação. Ok? E, finalmente, no quarto quadrante, é o mesmo esquema. Agora, o x é positivo, o y é negativo. Então, o módulo de um número negativo é o oposto dele, por isso que está menos y. O módulo de um número positivo é ele mesmo, por isso que está x. Então, fica x menos y menor ou igual a 1. Ok? Isso, vamos dizer assim, eu estou justificando a figurinha, que é o seu quadrado, né? Que tem aí os seus 4 vértices nos eixos cartesianos, né? O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Ok? Então vamos lá. Agora, eu vou trazer essa figurinha para cá, e agora atenção, olha para o conjunto B. É um par ordenado XY, só que agora, x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a 1. Se eu esquecesse maior ou igual a 1, colocasse igual a 1, você lembra o que é isso aí? Uma equação de uma? Isso, circunferência. Lembra? X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. A, abscissa do centro, B, ordenada do centro, R, o raio da circunferência. Lembrou disso? Então vamos desenhar isso aí para ver o que vai acontecer. Bora lá.
Com esse esquema, quem é o centro? Se a equação é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, o a e o b é o centro, você pega o x que zera o primeiro parênteses. Quem zera x mais 1 é o menos 1. Ele é o azinho, é o centro, a abscissa do centro da circunferência. Quem zera o segundo parênteses, que é o y sozinho? Então, aí vai ser o zero, o próprio zero. Então, a minha circunferência tem centro no ponto menos 1, 0. E o cara do lado de lá, que é o raio ao quadrado, quem elevado ao quadrado dá 1? É o próprio 1. Então, tá aí. A figurinha dada é essa. Olha o que a gente acabou de perceber que é o conjunto B. Olha lá, uma circunferência com centro no ponto menos 1, 0, que é um dos vértices do quadrado, percebeu? E raio 1, então ela vai tangenciar o eixo Y. Então o desenho está aqui, ó. Acompanhou? Olha lá, ó, o centro menos 1, 0, raio 1, ela tangencia o eixo Y. Só que agora, cuidado. A circunferência propriamente dita seria o quê? Seria o igual a 1 na equação da circunferência, né? Se você pensar bem, o que é uma circunferência? É o conjunto de todos os pontos que estão a uma determinada distância de um ponto fixo. E essa distância é exatamente quem? O raio. Ok? Só que como ele quer maior do que 1, então eu quero que a distância desse ponto, além de igual na própria circunferência, seja maior do que o raio. Se é maior do que o raio, tem que estar onde? Para fora da circunferência. Então, a região que eu pintaria, né, a região que representa o conjunto B, olha lá, ó, é toda a parte externa à circunferência, que está no plano cartesiano. Ok? Só que agora, cuidado, ele não quer o A intersecção B, então o que está pintado ao mesmo tempo nas duas figurinhas? A parte interna ao quadrado e a parte externa da circunferência, né? A parte que, tirando o círculo, lembrando que a circunferência é só o contorno, o círculo é a região limitada pela circunferência. Ok? Então, gente, se você olhar bem a figurinha, dá uma olhadinha lá, ó. O que você tem aqui? Você tem um quadrado pintado dentro dele e fora de uma circunferência. Qual que é a única coisa que eu vou tirar desse quadrado, que é o que me interessa? O que está para fora da circunferência e dentro do quadrado. Eu vou tirar essa fatia do círculo, vamos dizer assim. E que fatia é essa? É relativa ao ângulo interno do quadrado, que é 90 graus. Então, olha para a figurinha. Você percebe que você tem um quadrado pintado dentro, e aí o círculo veio e tirou 1/4 do círculo que está dentro do quadrado. Então, essa parte foi tirada do quadrado. Então, a área que ele quer é exatamente o quê? É a área do quadrado menos 1/4 de círculo. E é essa formulinha que eu vou colocar ali para você. Então, primeiro ponto, vamos calcular o lado do quadrado, que eu não tenho. Olha para o lado que está aqui, ó, na figurinha o lado está aqui. Aqui você tem um triângulo retângulo de catetos 1 e 1. Então, lado ao quadrado, o quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Eu tenho 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. O lado ao quadrado vai ser 1 mais 1 dá 2. E, gente, você não está procurando o lado do quadrado. Você está querendo o quê? A área. L ao quadrado é a própria área. Então, você acabou de achar o que você queria, a área do seu quadrado. Qual é? L ao quadrado igual a 2. 2 unidades de área. Ok. E, para completar, o que você tem aí? Ah, você viu que o meu computador aí está quase acabando a bateria, mas vamos conectá-lo aqui. Vamos junto, tá? Normal? Então vamos lá. O que você vai ter aqui, ó? A parte externa ao círculo e interna ao quadrado. Então agora eu vou tirar 1/4 de círculo, 1/4 de π
vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio nesse caso? É 1. Então, você vai ter o quê? 1/4 de π vezes 1 ao quadrado. Quanto dá isso? 1 ao quadrado é 1, vezes π, vezes 1 é π de novo. π sobre 4 unidades de área. Agora me fala, quem é esse π sobre 4? É o tanto que eu vou tirar do quadrado para te dar a área que está pintada dentro do quadrado e fora do círculo. Ok? Então, a resposta final do exercício, 2, a área do quadrado, menos π sobre 4, que é a parte interna aqui, ó, do quadrado, que está também no círculo. Ok? E isso fornece aí, na questão, a sua alternativa A. E aí, se acertou essa? Essa geometria analítica tinha que ter um certo cuidado, né? Beleza? Então, aguarde, está faltando um pouquinho, a gente vai completar essa FUVEST 2023 e em breve vão aparecer mais aí algumas curiosidades para você. Se gostou, põe um like. Se você quiser algum assunto que eu comente, manda no comentário, que a gente vai colocando aí conforme for possível. E não esquece de curtir, não esquece de se inscrever no nosso canal. Ok? Eu fico por aqui hoje. Beijo para todos. A gente se vê. Em breve estaremos aí junto novamente. Ok? Tchau, tchau. Obrigado pela atenção. Dá um like. Valeu.